um trabalho de excelência, é uma referência, talvez a melhor tradução que nós disponibilizamos até hoje dos trabalhos do Foucault. Ela é a tradutora de um curso difícil também do Michel Foucault, volumoso, que é a Hermenêutica do Sujeito, em colaboração e parceria com o professor Márcio Alves da Fonseca, da PUC de São Paulo. É autora de vários livros, de vários artigos. E eu fui o primeiro doutorando em filosofia da professora Salma. Então, por isso também que eu tenho muito orgulho de estar aqui nesse momento. Eu acho que quando Pedro escolheu a professora Salma para fechar esse evento, ele fez uma escolha certeira, porque realmente a Salma nos representa a todas e a todos aqui. E nesse momento, então, eu gostaria de dar a palavra àquela que é a responsável, depois do Michel Foucault, de estarmos aqui. Porque, de certa maneira, todos nós lemos alguma coisa da Salma, ou fomos orientados por ela. Então, eu quero dizer que é um imenso prazer para todos nós, essa presença. E desejo a todos uma excelente conferência. Obrigada, César. Eu queria dizer que a emoção e o prazer é meu de encontrar tantos filhos, netos e até, não sei, talvez bisnetos de orientação, de curso, de aula, aqui nesse colóquio. Portanto, não sou eu a responsável, somos todos nós responsáveis por estes colóquios. Esse tipo de colóquio começou muito espontaneamente com uma promoção feita pela professora Vera Portocarrero, na UERJ, e daí para frente começou a ter novas edições, isso deve fazer faz 20 anos ou quase 20 anos. E eu tenho muita honra de dizer que estive em todos, desde o primeiro até agora. E portanto, o prazer de assistir às mudanças, este aumento, não só o aumento de número de trabalhos, mas na qualidade deles. E é um prazer estar aqui. E então eu quero agradecer muito ao Pedro, especialmente, pelo convite, e a todos os que participam da organização desse evento. Antes de eu começar a apresentar minha comunicação, eu quero comunicar uma possível decisão. Eu digo possível porque as coisas podem mudar, eu espero que não, dos professores do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo, o professor Márcio, aqui presente, a professora Glória, o professor Pita. Nós estamos convidando e oferecendo a PUC de São Paulo como sede do próximo colóquio Michel Foucault, daqui em 2020. Eu imagino que vocês tenham notícia, a PUC de São Paulo tem sofrido transformações ruins, mas, por isso mesmo, como nós estamos nessa resistência, eu acho que é um lugar adequado. Bom, nós ouvimos durante a semana toda falas, dizeres sobre práticas da liberdade. Desde a conferência inaugural do Diogo, nós tivemos, então, uma explanação muito adequada para uma conferência de abertura, uma explanação muito articulada e até sistematizada do tema e da expressão práticas da liberdade em Foucault. É como se a gente tivesse feito um grande tour antes de conhecer uma cidade, e aí depois a gente vai aos lugares pelos quais a gente passou. Achei que foi realmente muito interessante.
E depois dessa visão ampla, muito articulada, nós vimos este tema sob os mais diferentes e, às vezes, inusitados ângulos. Então, nessa conferência, nessa minha comunicação, que agora é de encerramento, eu vou me permitir não falar mais de práticas da liberdade. Eu vou me permitir, de certo modo, uma certa prática de liberdade. Quero dizer o seguinte, eu vou fazer uma intervenção hoje menos acadêmica, mais lúdica até, mas não menos séria. A começar pelo título, que já eu escolhi meio num tom de brincadeira. Não dá para escrever o tom de brincadeira, dá para falar, mas vamos lá. Mas, como eu disse, não é menos sério. O nome do mal. O título escolhido tem como referência conceitual a noção de dizer verdadeiro como parresia e como confissão a partir dos estudos Foucaultianos. Mas, como referência imaginária, o nome do real, o nome do mal poderia ser título alternativo de um conto. E foi lendo Foucault que eu fui reler esse conto, por isso eu trago aqui as minhas reflexões. Poderia ser título alternativo de um conto de Henry James, publicado em 1898, fim do século XIX, com o título original The Turn of the Screw, e que foi literalmente traduzido por A Volta do Parafuso, com tradução de Marcos Maffei, uma introdução de Marcelo Pen, um apêndice de Joseph Conrad, com publicação pela Edra em 2012. Esse conto deu origem a uma ópera do mesmo título, em 1954, feita pelo compositor britânico Benjamin Britten. Mas ele tornou-se realmente mais conhecido depois da sua muito fiel transposição em filme. Um filme que foi classificado, é classificado na categoria terror, sob o título Os Inocentes. É um filme de 1961, dirigido por Jack Clayton. O roteiro adaptado é de Truman Capote e com interpretação de Deborah Kerr. Bem, juntemos conceito e conto, texto e imagem. O que eu chamei de referência conceitual e a referência imaginária. E comecemos pelo imaginário, comecemos pelo conto. A cena inicial acontece na sala de uma velha casa inglesa, semelhante àquela que será descrita ao longo da narrativa. Reunidas ali, senhoras da sociedade do fim do século XIX ouvem e contam histórias insólitas. Nestas poucas páginas introdutórias, A Volta do Parafuso tem 3 narradores. Um narrador é o que descreve o conjunto desta cena inicial. O outro é aquele que detém o registro escrito da história, cuja autora, antes de morrer, lhe confiara. Fica-se sabendo, durante a descrição da cena, que este segundo narrador, por sua vez, também antes de morrer, passará o manuscrito ao primeiro. Bem, até então, esta superposição de falas mostra uma cena inicial que parece manter o leitor como que de fora do conto. A partir daí, porém, quando começa a leitura do manuscrito, e então a palavra é passada supostamente à sua autora, na verdade ao narrador que recebeu dela o manuscrito,
mas escrito em primeira pessoa, uma espécie de diário. Então, quando começa a leitura do manuscrito, a palavra é como que passada à sua autora, única testemunha desse relato. E, de imediato, a narrativa agora, em primeira pessoa, joga o leitor para dentro do conto. A protagonista narradora, eu vou fazer uso aqui de uma porção de expressões que eu extraio do próprio texto, né, e que eu não vou ficar indicando páginas, não, vou só dizer que são do texto. Então, a protagonista narradora é uma jovem de 20 anos, preceptora, uma moça recatada, de boa família, embaraçada, ansiosa, inexperiente, nervosa, expressões do texto. É filha caçula de um pároco rural que registrara texto com uma letra belíssima em um álbum recoberto por uma capa vermelha desbotada, de bordas decoradas em ouro à moda antiga, registrara a extraordinária experiência do seu primeiro emprego. Tão extraordinária que poderia ser sobrenatural. A jovem, com efeito, fora contratada para os cuidados e educação de 2 crianças órfãs. Miles, de 10 anos incompletos, e Flora, de 8 anos, cujo tio queria livrar-se da incumbência. Homem, expressões do texto, bonito, ousado e simpático, descontraído, alegre e gentil, galante e esplêndido, como que envolto por uma aura de elegância requintada e excelente aparência, de hábitos luxuosos e modos encantadores com as mulheres. O tio aparece uma única vez em sua vasta e imponente casa em Londres, por ocasião da entrevista com a então candidata a preceptora, a cuja suprema autoridade entrega as crianças. Os órfãos moram com uma governanta doméstica e alguns poucos criados em uma espécie de grande mansão campestre. Segundo trecho de um prefácio do próprio James, que foi reproduzido por um comentarista, a casa da ficção não tem uma, mas 1 milhão de janelas. Ou melhor, um número incalculável de janelas. Por elas, sou eu agora, né? Supostamente, pode o leitor espectador, o leitor do conto, espectador do filme, fazer-se também ele habitante daquele castelo e tudo ver através delas, sob múltiplos olhares, segundo 1 milhão ou um número incalculável de perspectivas. Porém, os moradores mais excêntricos do castelo já não estão lá. Trata-se de uma tal senhorita Jessel, antiga preceptora, e de um criado de nome Peter Quint, ambos misteriosamente mortos. Personagens ausentes. Eles teriam vivido uma relação obscuramente obscena, cujos ecos, apaixonados e indecentes, povoavam a mansão com todos aqueles sons suspeitos de clássicos do terror. Sussurros, choros, risos, gargalhadas, passos, trovões, vidraças que se abrem, ranger de portas. Mas o mais aterrador é que esta relação secreta e sem pudor daquele par assombrado, na vida e na morte, é partilhada com as crianças,
em clandestina cumplicidade. O filme, em preto e branco, como ele for, acrescenta ao soturno ambiente um recurso sonoro que o envolve por inteiro. Com efeito, uma canção pungente, a capela, dá início ao filme antes mesmo de surgir a primeira imagem. E a primeira imagem são mãos em prece, contorcendo-se ao ritmo de um choro contido. O som da canção, algumas vezes em boca chiusa, acompanha suave e continuamente o desenvolvimento do enredo todo. O perfil das crianças é desenhado com traços contrastantes. Desde logo, uma estranha surpresa, ao mesmo tempo boa e má. O garoto Miles retornará à mansão antes das férias, mas porque fora expulso da escola. E Flora, feliz com este retorno, inexplicavelmente já sabia dele. Mas os contrastes estão principalmente acentuados nas imagens visuais do filme e nos substantivos e adjetivações que recheiam abundantemente e se repetem abundantemente a escritura do conto. Então, eu vou usar aqui expressões, substantivos, adjetivos, etc., que estão ao longo do todo o conto e que eu fui recolhendo em pequenos grupos, né? Então, nas duas crianças, misturam-se feitiço e inocência, beleza e miséria, divino e infernal. Por um lado, vejamos as recorrências dos termos, digamos, do bem. Flora é uma menina encantadora, de angélica beleza, cheia de candura, radiante, charmosa, de ardente simplicidade, sorriso divino, olhos plácidos e celestiais. Uma fada cor-de-rosa, um dos anjos de Rafael. Miles é o pequeno cavalheiro, príncipe de contos de fadas, inocência mais doce, de rosado rubor, frescor radiante, fragrância positiva de pureza, belo, divino. Ambos, de extraordinária graça, são como dois pequenos dignatários, príncipes de sangue real, querubins, cheios de musicalidade e doçura, abençoada inocência. Por outro lado, sob o efeito das aparições dos seres diabólicos Jessel e Quint, as imagens e o vocabulário se invertem. O que se lê e o que se vê, então, é assombro, terror, horror e estupefação, horror e maldade, horror dos horrores, assombro dos assombros, extrema depravação, espectro horrível, aterrador, presságios malignos, hedionda obscuridade, face lívida da danação, câmara recôndita do terror. As crianças comunicam-se sorrateiramente com as aparições e, ao mesmo tempo, as dissimulam no simulacro de sua graciosidade infantil. Vamos ao final do enredo. A menina Flora, que nega o contato com o fantasma da antiga professora, é surpreendida na mentira e, sob choque, deixa sair de sua boca pura as impurezas monstruosas das palavras sujas que aprendera.
tudo indica que, ao pronunciá-las, livra-se delas. E então, acompanhada pela governanta, é retirada da mansão. Todos os que a habitam deixam a casa. Aquele é um dia agitado. Então, a sós com Miles, a preceptora força-o a reconhecer a presença do mal e a dar-lhe o nome. Peter Quint. Finalmente gritou Miles. Nesse exato momento, o fantasma desaparece e Miles morre. E o dia se fez tranquilo. Ouçamos o relato da mestra no trecho final do conto. Ele soltou o grito de uma criatura lançada num abismo. E o gesto com que eu recuperei bem podia ter sido o de o segurar em sua queda. Mas ao fim de 1 minuto, comecei a sentir o que era realmente que eu abraçava. Estávamos a sós, com o dia tranquilo, e seu coração, despossuído, tinha parado. Pode-se dizer que o conto não se conclui. Interrompe-se. Nem mesmo reconduz o leitor àquele contexto inicial de fora da história. Aqui eu agora reproduzo alguns termos de comentadores para mostrar que a narrativa entre o dentro e o fora é uma narrativa ambígua, a realidade narrada é multifacetada e o caráter das personagens é, no mínimo, equívoco. Sem dúvida, a preceptora protagonista, que, como eu já disse, era a única testemunha do seu relato, é também responsável pela construção dessa história. Ela é a sua criadora. Mas, como também eu já disse, ao leitor espectador é oferecido aquele número incalculável de janelas, por onde as perspectivas se multiplicam. De dentro do conto, quando começa esse movimento de dentro do conto, a primeira frase da protagonista já anunciara, é a seguinte: recordo do início todo, escreve ela, do início todo como uma sucessão de altos e baixos, uma pequena gangorra entre as emoções certas e as erradas. Como numa gangorra, tudo está em suspenso, no plano da sugestão. Esquematicamente, pode-se dizer que o conto se presta a pelo menos 3 leituras. Uma leitura direta, pode-se dizer, uma leitura psicologizante, uma leitura de cunho religioso. A primeira delas, a mais óbvia, é que se trata de uma história de medo e terror, um conto da literatura gótica, com todos os ingredientes. Mansão mal-assombrada, fantasmas, almas penadas, malefícios que se apossam da inocência e nela se disfarçam. Em segundo lugar, pode ser que tudo não passe de ilusão, imaginação, fantasia, alucinação ou até obsessão da narradora. E que o fantasma real não fosse mais do que os desejos reprimidos desta jovem recatada de educação puritana, confusamente atraída pelos atrativos sedutores do tio, pelo camareiro devasso, pela beleza insinuante do garoto.
Um dos comentadores escreve: o assédio da preceptora é tão violento que o processo de posse ou possessão parece não ser mais realizado pelo fantasma, mas sim por ela. Ou talvez, numa terceira versão, tudo não passasse de uma história de pecados e culpas, sucessão de malfeitos que reclamam por uma confissão e culminam com ela. Um comentador escreve: após a confissão ter ocorrido, nada mais resta a ser contado. Afinal, confissão, necessidade de confessar, são expressões que acompanham o texto, explicitamente mencionadas. Mas nesta última hipótese, confissão de quem? De Maios ou da mestra? Porque, por mais terrível que seja a ideia de que seres infames procuram apossar-se da alma de duas crianças inocentes, mais infausta, porém, principalmente para a narradora, é a hipótese de que estes monstros não existam. É assim que, em um dos momentos de mais angustiante dúvida, ao ocorrer-lhe a assombrosa possibilidade de que Miles pudesse ser inocente, a mestra, como que paralisada, se pergunta: mas se ele fosse inocente, o que diabos eu seria? Bem, as janelas que o conto nos abre são muito mais variadas que estas. Mas eu diria que uma luz comum as atravessa. Esta luz, diversificada, mas sempre presente, é a recorrente importância dos dizeres no texto e no filme. Dizeres que interrompem silêncios. Dizer é arriscado. Dizer traz consequências. A palavra dita cria impasses. Algumas situações de exemplo podem ser evocadas. Uma primeira, quando chegou aquele momento de proferir os monstruosos nomes, a fim de esconjurar os demônios, a mestra sabe que, ao pronunciá-los, se os pronunciar, também violaria um delicado silêncio com a baixeza do seu falar. Outro exemplo, quando foi dito aquele nome nunca antes mencionado, está assim no texto, da senhorita Jessel, a quebra do silêncio assemelhou-se ao despedaçar de uma vidraça. E quando ao final a mestra fica a sós com Miles, é porque, segundo ela, ele quer falar. É como se ele estivesse a ponto de dizer algo. Ao cabo, o que libertou Flora foi dizer coisas, aqueles impropérios que saíram de sua boca pura. Do mesmo modo, o que incriminou Miles, causando a expulsão da escola, não foi senão ter dito coisas. E o desfecho decisivo e mortal da história foi a palavra, que em som de grito deu nome ao mal. Nós começamos a entrar, então, estamos no terreno das noções Foucaultianas. Mal faire, dire vrai. Mal fazer, dizer verdadeiro. Mesmo quando o mal faire, mesmo quando o mal feito é um mal dizer. E principalmente se o dizer
é sobre si mesmo. Nós sabemos que nos cursos, conferências, seminários dos anos 80, Foucault dedicou-se a compreender este núcleo de experiência que é o dizer verdadeiro, por ele muito sistematicamente identificado em duas modalidades principais: a parresia, o franco falar, e a confissão, ou penitência. A primeira é descrita na filosofia socrático-platônica e depois nos pensadores helenísticos romanos dos primeiros séculos depois de Cristo. A segunda, a confissão, é descrita nos textos da espiritualidade cristã, dos primeiros séculos do cristianismo primitivo e depois nas comunidades ou instituições monásticas dos séculos IV e V. Muito sumariamente, podemos dizer que parresia e confissão correspondem a dois regimes de verdade. Verdades ditas do sujeito sobre si mesmo. Eu vou fazer uma única citação do Foucault, que é essa agora, quando ele diz que entre elas, a parresia e a confissão, é possível identificar profundas continuidades e descontinuidades muito nítidas. Bem, num paralelo talvez possível do conto com estas noções Foucaultianas, eu gostaria de fazer pelo menos duas considerações com as quais eu vou concluir. Primeira consideração. Embora sem recorrer às análises de Foucault acerca das complexas proximidades e distinções entre estas duas noções, não é difícil reconhecer que os dizeres do conto situam-se acentuadamente na vertente da confissão. E isto duplamente. Na necessidade da palavra pronunciada, na verbalização do mal que foi feito, a exagoresis, característica do período monástico. Mas também, sobrepondo-se aí, na dramaticidade com que a penitência é encenada. Exomologeses, característica do cristianismo primitivo. Isto é, a confissão, tanto na sua função discursiva, verbal ou descritiva, quanto na sua função corporal, gestual ou expressiva. Como na penitência do batismo, que lava a alma de um pecado pelo qual ela não é responsável, a confissão das crianças, nas execrações de Flora e no grito de Miles, como se for uma segunda penitência, expele o mal, que vindo de uma espécie de satânico casal adâmico, nelas, na alma das crianças, se alojara como um pecado que nenhuma, nem o outro jamais cometera. Complementarmente, eu ainda estou na primeira consideração, se o dizer das crianças se acerca da confissão, a atitude da mestra parece distanciar-se da parresia. Tomemos do texto de Foucault, também muito esquematicamente, dos textos de Foucault, três figuras exemplares de mestres parresiastas. Sócrates, um partejador de almas, guia Alcibíades a sair da ignorância e extrair de si mesmo o saber. Sêneca quer que a mão do mestre estenda-se ao discípulo, a fim de puxá-lo para fora da estultícia, que é a situação de servidão. E a atitude crítica do mestre de expressão kantiana, que promove a saída da menoridade à maioridade moral. Nos gestos dos três mestres,
duas características podem ser destacadas: o enfrentamento de riscos, inclusive o do fracasso, como foi o caso de Alcibiades, e o alcance da passagem da submissão à autonomia. Bem, a mestra das crianças, no conto de James, diferentemente, não as conduz a conduzirem-se a si mesmas, e, ao final, sucumbe ao risco que culmina naquela morte sem esperança do discípulo. Segunda consideração nesse paralelo, por outro lado, é justamente a ambiguidade da história e a equivocidade de seus personagens que salvam o conto dos seus próprios riscos. É que, além das tantas sugestões que atravessam as janelas do conto, há uma sugestão que é maior, tanto maior quanto menos clara e mais englobante. Podemos enunciá-la em termos Foucaultianos. Assim como não há a verdade, mas regimes de verdade ou de verdades, ou modos históricos de sua produção, inversa e reciprocamente não há o erro nem o mal que se pudesse identificar em uma essência única, em uma espécie de substância ahistórica ou alguma natureza sempre igual. E, portanto, assim como a cristalização da verdade em uma noção monolítica, assim também a dogmatização do mal paralisa, nos faria inflexíveis, confortavelmente instalados em uma janela, a nossa, aquela que acreditamos ser invariavelmente a da verdade e do bem. O mal não tem nome. Se tiver, historicamente múltiplo, seu nome é legião. Obrigada. Agradecendo imensamente a belíssima conferência que fechou de maneira maravilhosa nosso evento, eu gostaria, para encerrar a nossa semana, de convidar os colegas que partilharam comigo dessa organização: César Candiotto, Atílio Buturi e a Sandra Capone. Bem, nós somos aqui, nós quatro nesta mesa, apenas uma parte daquilo que pudemos realizar nesse encontro. Para mim, só 2 ou 3 coisas que falam da emoção de ter podido realizar esse evento, que é importante na história dele mesmo, na minha história pessoal, que acompanha esse evento desde o seu início, né, e também na história desta universidade. Acho que foi muito importante para a Universidade Federal de Santa Catarina, foi um momento importante a gente fazer um evento que significa muito em termos de práticas de liberdade.
A gente quer agradecer demais a todos que aceitaram o nosso convite. Eu fiquei muito comovido de poder ter, né, esse aceite de pessoas que eu admiro muito e de pessoas de quem eu gosto muito, incluindo todos os nossos convidados e também todos aqueles que fizeram parceria comigo nesse evento. Eu vou deixar que meus colegas manifestem as suas últimas palavras, né, para a gente ir encerrando. Eu já agradeço as pessoas convidadas. Eu queria agradecer as pessoas que estão lá atrás e que não aparecem, que são os monitores. A gente tem 47 monitores, os alunos de graduação e pós-graduação que fazem parte da comissão. Então, a gente está fazendo isso há 1 ano, mais ou menos, né? Então, e agora as pessoas estão efetivamente trabalhando bastante. Então, eu queria deixar registrado meu agradecimento para eles, para as pessoas que estão vendendo livros, para as pessoas que estão tirando fotos, para as pessoas da técnica, para as pessoas que estão... a Elaine e o Matheus que estão fazendo a limpeza, e agradecer os programas que ajudaram, deram grana para a gente. O meu programa, o programa da Sandra, que trouxe o Laval, o programa de literatura do Pedro, que deu grana, o CCE, a reitoria. Sem essas granas não seria possível fazer o evento. É um prazer ter estado com todo mundo aqui e dizer também, preciso agradecer mais pessoas, as pessoas que participaram dos simpósios, que apresentaram os trabalhos, que foram mais de 100 pessoas que escreveram os seus trabalhos. Eu acho que nunca havia tido esse tipo de trabalho nos colóquios do Foucault, nesse internacional. Então, a gente viu muita coisa bem bacana, passou por nós, todos os textos passaram por nós, pelo menos os resumos. Então, foi bem bacana ver as discussões, as pessoas poderem participar, deixar a sua voz aqui também. Eu preciso dar recados sobre as publicações. As pessoas não sei se sabem, nós vamos ter a publicação de livros das conferências e das mesas, vamos ter publicação dos simpósios temáticos, cada simpósio temático vai fazer os seus arranjos para poder publicar os textos, em tese a gente vai ter uma revista especial dos simpósios e mais publicações possíveis, que a gente ainda tem que sentar e conversar para acertar isso, e o caderno de resumos está online e vai haver um ISSN que a gente já solicitou à Câmara Brasileira de Livros. A última coisa é, na semana que vem a gente vai estar disponível vão estar disponíveis todos os vídeos do que aconteceu aqui, das conferências e das mesas redondas, que foram todos gravados, bem gravados, eu já vi, e eu queria agradecer, eu compartilhei no Facebook, está cheio de gente lá, tem fotos de todo mundo lá, a maior parte das fotos que a gente conseguiu tirar. Foi um prazer, muito obrigado, é isso. Eu quero falar muito pouquinho, somente realmente agradecer muito o trabalho de Pedro, o trabalho de Atílio. Eles foram 2 pessoas que trabalharam incansavelmente, e os meninos que colaboraram, que já Atílio mencionou. Sem o esforço, o trabalho e a procura de Pedro pelo recurso não teria sido nada possível. Ele foi uma pessoa que trabalhou de uma maneira extremamente séria, então eu queria agradecer enormemente pela possibilidade de participar e de trabalhar junto com vocês neste congresso. As conferências foram maravilhosas, da primeira, do professor Sardinha, até esta última, a professora Salma, todas as conferências foram impecáveis, belíssimas, e as mesas redondas também. Então, muito obrigado pela possibilidade de escutar e de compartilhar e de discutir com vocês, tanto aqui quanto no corredor. Como sempre acontece, depois a gente vai vendo que foi um pouco extenso, que foram muitas falas, que ficamos um pouquinho cansados, mas valeu a pena. Eu lamentei que, como foram os simpósios hoje, não foi possível ir à marcha, então gostaria de deixar sentado aqui meu ele nunca, e que continue. E que continuemos trabalhando juntos por um país com muitas práticas de liberdade. Bom, para mim foi um prazer coorganizar esse evento, embora eu considere que os colegas da UFSC fizeram o evento efetivamente. E eu posso dizer, eu estava vendo o primeiro e-mail que nós trocamos em 2016, né? E quantos e-mails vieram depois, Skype, tentativas de comunicação. Não é fácil organizar um evento de 5 dias, né, com mais de 30 palestras, 100 simpósios,
né? Sem apresentações no simpósio. Então, é um trabalho hercúleo. E nós, o Pedro, né, e a Sandra, o Atílio, tiveram um sofrimento enorme, porque é uma época de poucos recursos, né? E somente a CAPES, né, como agência governamental, colaborou, né, com esse evento. E foi a UFSC, principalmente, que conseguiu também dar conta dos outros recursos, né, e as próprias pessoas que aqui vieram. Então, acho que um evento assim que merece uma grande comemoração, né? Nós dizíamos hoje, é o maior evento Foucault do mundo hoje, efetivamente, né? 5 dias, muitas pessoas participando, manhã, tarde, noite, eventualmente comendo, jantando, né? Mas sempre aqui, né? Então, me parece que foi um evento muito participativo e nós temos certeza que se o próximo for na PUC de São Paulo, né, será tão, né, ou melhor que esse evento que nós estamos aqui. A cada evento que passa, ele se torna melhor, né? São novos alunos, novos doutorandos, novas pessoas que participam. E eu, da minha parte, gostaria muito de agradecer finalmente, né, a todos que aceitaram o nosso convite, né? Foram muitos convites, nem todos puderam vir, né? Sobretudo os colegas que vêm de mais longe, né? Principalmente do exterior. Então, quero dizer que foi um prazer enorme para mim e é muito agradável ler, escutar, ouvir Foucault de múltiplas formas, não somente como filósofo, né? Não somente como historiador, não somente como educador, mas também a partir de todas as perspectivas possíveis. Eu acho que é isso que significa trabalhar a partir de Foucault, com Foucault, né? Depois de Foucault e por aí vai. Então, meus sinceros agradecimentos. Eu estou assim muito, muito contente, né, que esse evento tenha ocorrido tudo de uma maneira espetacular. E novamente, eu acho que o Pedro, né, e com ele os demais colegas, a Sandra e o Atílio, são os grandes responsáveis por esse enorme sucesso. Obrigado. Tenho um minutinho só. Eu também queria fazer da falha e do esquecimento um grande destaque. Eu não sei se o Alessandro Francisco já está aqui, mas eu gostaria muito que ele viesse até aqui e também pronunciasse as suas palavras, porque nessa equipe foi uma pessoa de importância fundamental. Como diria Beckett, a falha aqui é um destaque muito positivo. Imagina. Eu só queria agradecer a equipe da UFSC, sem dúvida, pelo acolhimento, porque foi uma equipe interinstitucional, efetivamente, que funcionou na troca de e-mails, para que acontecesse tudo com a Embaixada da França e com todos os demais órgãos. Talvez, eu estou pensando como eu poderia falar alguma coisa por esse momento, e talvez eu não devesse falar. Se vocês me permitirem, eu faço um excerto muito rápido, porque na ópera Elisabetta, Regina d'Inghilterra, do Rossini, Norfolk é um traidor. E ele chega e ele está atormentado por espíritos e fantasmas. E nesse momento nós estamos atormentados por espíritos e fantasmas. Então, de algum modo, que eu queria expressar esse tormento. A gente cometeu um erro, a gente devia fazer o lançamento dos livros antes da mesa. Portanto, agora eu vou chamar o lançamento dos livros, tá? Porque era para ser antes, nos perdoem. Obrigado, valeu.